Fala Dev, beleza? Seja muito bem-vindo ao Dev Lovers. Esse canal foi feito para você que quer aprender a desenvolver aplicativos para mobile, web, desktop, enfim. E principalmente para você que quer aprender a programar ou que ama programar. Então esse canal foi feito para você. A gente vai estar publicando vídeos aqui, uma série de videoaulas e tudo mais, e um conteúdo gratuito para que vocês possam estar aprendendo aí alguns macetes e aprendendo também algumas coisas que são bem legais de aplicar aí no mundo do desenvolvimento, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai aprender, eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente faz um aplicativo, né, começando primeiro pelo design. Então a aula de hoje é basicamente fazer o design utilizando a ferramenta online Figma para desenvolver um aplicativo, um protótipo de um aplicativo que a gente vai estar desenvolvendo aqui, que é um contador. É um aplicativo bem simples, mas é basicamente uma introdução mesmo para o mundo do Figma, de design, também para o mundo do React Native, que vai ser a stack de tecnologias que a gente vai estar utilizando para desenvolver os aplicativos mobile, tá bom? Tanto para Android quanto para iOS, ok? Então aqui, como a gente pode ver, ó, é possível a gente interagir quase, parece muito como se fosse um aplicativo de verdade. Então isso é interessante, mas não é, isso é tudo design, ok? Então a gente vai estar utilizando a ferramenta que é o Figma, ela é uma ferramenta online, ou seja, você não precisa instalar nada no seu computador se você não quiser. E ela é gratuita, você consegue criar uma conta gratuita e utilizar aí, enfim, nos seus projetos pessoais e tudo. Claro que tem as suas limitações por ser gratuito, mas ela nos atende muito bem e é o que a gente vai estar utilizando aqui, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiramente você faça uma conta, pausa o vídeo aí, vai lá, digita figma.com no seu navegador, cria uma conta para você gratuita e ele vai abrir uma página para você aqui parecida com essa. Então você vem em Drafts e clica no maisinho aqui do lado de Draft para você criar um novo projetinho, um novo draft, né, que eles chamam, um novo design. E aqui agora a gente tem o nosso design, por algum motivo ele não carregou tudo, deixa eu dar só um reload na página. Opa, vai, que travada é essa aqui? Dá um reload aqui. Beleza, bom, agora sim. Bom, aqui vamos renomear o nosso projeto para algo como contador. E, ok, como é que a gente faz para criar uma tela, né? É muito simples. O Figma tem uma ferramenta chamada Frame, onde a gente escolhe qual é a tela. Então você clica e ele te disponibiliza vários formatos de tela, inclusive para tablet, desktop, tá vendo? Então isso é muito interessante. Se você quiser testar, aqui vem uma atenção. Eu gosto de utilizar o iPhone X, porque ele fica bem bonito, né, no protótipo, como vocês podem ver aqui, ó, como se fosse um iPhone XR aqui, né, um iPhone X. Mas se você quiser testar o seu design no teu celular e você não tem um iPhone X e etc, né, o que eu recomendo de vocês fazerem, tá? Vamos lá, por exemplo, ó. Eu recomendo que vocês escolham um formato que seja mais compatível com a resolução da tela do teu celular, porque daí você vai conseguir ver o formato o design de forma correta no teu celular. Senão ele vai, devido às dimensões, ele vai ficar diferente ou vai ficar feio o design, ok? Então essa fica aí a primeira dica. Beleza, então uma vez que a gente escolheu, vamos renomear aqui para algo como... Clica duas vezes e ele habilita aqui para você. A gente vai colocar aqui empty screen, ok? Essa empty screen é só para a gente... eu vou definir algumas coisas para reutilizar depois. Então, basicamente, o que eu faço primeiro? Eu crio uma empty string para delimitar alguns layouts padrão para a gente reaproveitar isso. Vamos ter que ficar criando esses mesmos layouts toda vez que a gente for criar um novo frame, uma nova tela, ok? Então, por isso que eu crio primeiramente um empty string. Mas antes de mais nada, vamos colocar aqui um texto, colocar assim, hello, dá um zoom aqui, hello world, beleza? Ok, fiz esse hello world e vamos lá. Bom, pra gente ver como é que vai ficar na tela, mas antes, deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês aqui. Quando você faz um box desse, e ao invés de você depois ficar querendo arrastar e jogar pra cá, pra ficar certinho, o que você faz? Você só simplesmente clica duas vezes e ele já ajusta pra você.
E agora aqui a gente vai aumentar essa fonte. Vamos colocar aqui 32 só para ficar bem grande. E vamos trabalhar, centralizar esse Hello World. E, ok. Pra gente ver como é que isso aqui tá ficando, você precisa vir aqui, ó, nesse present aqui, que é um playzinho. Quando você clica, ele vai abrir uma nova aba para você e vai te mostrar o contador. Olha, legal. Repara que ele abriu a tela totalmente limpa e não colocou assim, ó, como se fosse num celular. Como é que a gente muda isso? Dessa forma aqui, ó. Você seleciona Prototype e aqui você seleciona o seu Empty String e ele vai estar assim, ó, Show Prototype Settings, com esse botão para esse Empty Strings. Então, quando você clica, aí pronto, ele já habilitou para você qual é o device. Você pode escolher o modelo, Silver ou Space Gray. Você pode escolher aqui se é vertical ou horizontal, tá vendo? Então, ele já vai colocar o frame. Se a gente for voltar lá, a gente vai ver que ele já adicionou o frame aqui para nós, né? O modelozinho. Então, só uma pequena... um ajustezinho que é legal da gente fazer. Beleza, então tá bom. Agora eu vou apagar isso daqui porque nós não vamos usar. O que eu vou fazer na minha empty string? A primeira coisa, eu tenho que, aqui na parte de design, eu seleciono meu frame e eu vou definir um layout grid, porque eu quero adicionar margens, né? Tanto em cima, tanto top down, né? Top bottom, quanto right left. Então, primeiramente eu vou aqui no layout grid, mudo aqui o grid para columns, vou deixar só um, vamos colocar uma margem de 20 e um gutter de 0, porque eu não quero que ele fique mostrando essa coisa rosa, apenas uma linhazinha bem suave, tá bom? E vamos adicionar mais um agora, esse aqui vai ser para o nosso rows, mesma coisa que a gente fez no anterior. Pronto. Agora aqui a gente já tem nosso como se fosse um padding, para quem já conhece, né? Uma margem interna. E toda vez que a gente criar alguma coisa, o nosso componente já vai poder estar alinhado a essa margem aqui. Então essa é a nossa primeira nossa empty string. A gente não vai trabalhar nela, ela vai servir de modelo para a gente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Então vamos selecionar aqui o nosso empty string, segurando a tecla Alt. Tá vendo? Ó, ele aparece dois mousezinhos que significa clonagem. E agora eu clico, seguro e arrasto meu empty string e assim ele vai clonar, ele vai criar uma cópia dessa minha empty string. Agora sim aqui nós vamos trabalhar o nosso primeiro layout, que vai se chamar Home Screen. Né? Esse é o nosso layout, ok? Então, como a gente pode ver, nós temos aqui um título contador. Vamos adicionar esse título agora. Então vamos pegar um texto. Eu fiz o texto bem rápido, mas para a gente adicionar um texto é aqui, ó. E a tecla de atalho para texto é T. Então eu vou usar sempre atalhos à medida do possível. Então vamos adicionar um texto. Cliquei e eu vou adicionar contador. Reparem que ele já herdou o último estilo que eu coloquei, tá bom? Mas não vai ser esse o estilo que eu vou colocar, né? Então o estilo que eu vou colocar aqui vai ser uma font size de 24. Opa, eu tenho que selecionar o texto, né? Senão não adianta. Então 24. Não vou usar Roboto, eu vou usar Montserrat, porque é uma fonte bonita. E como é título, é interessante que a gente usa um bold aqui para títulos, tá? Isso é um design, uma dica de design bem simples, mas que fica bem elegante, tá bom? Então usamos uma fonte grande com o bold para títulos e tamanho 24. Então vamos lembrar desse número, que é um número padrão para títulos das nossas páginas. Então aqui, ok, mas ele está preto. Vamos mudar a cor? Aqui tem uma outra coisa que eu quero ensinar para vocês, que é a questão das cores. Eu posso mudar a cor aqui, botar aqui um vermelho que eu queira, né? Uma cor que eu acho que assim vai ficar bonito, vai ficar elegante, etc. Mas, bom, eu vou colocar a cor só da logo, tá, pessoal? F25 e 652. Então essa é a cor vermelha que eu gosto de usar. E tá feito. Beleza? A gente definiu essa cor aqui, tá bom? E agora, se eu clicar aqui, ó,
você vai ver que apareceu um Document Colors, essas cores já. Já tem algumas cores aqui, né? O vermelho ele apareceu porque eu escolhi. Mas eu vou falar um pouco mais sobre cores muito em breve, tá bom? Beleza, vamos ver como é que tá ficando. A gente não precisa apertar o play, uma vez que já está rodando, você só muda para a aba. E talvez faça um refresh. Ah, não. Já entendi o que é que tá rolando. É o seguinte, ele está mostrando para nós nossa empty string. Então, vamos rodar um play de novo. Para ele mostrar o nosso home screen e não o nosso empty screen. Eu falei empty string, né? Relevem. Beleza. O que a gente precisa fazer aqui, ó? Vamos arrastar esse empty screen para baixo, selecionar o nosso home screen e dar play. E agora sim, ele vai mostrar para nós o nosso home screen com o contador. Ótimo. Novamente, ele não mostrou o design aqui, protótipo, mesma coisa, a gente faz tudo padrãozinho. Pronto. Ô, meu filho. Beleza, isso que eu queria mostrar pra vocês. Então vamos lá, olha só. Reparem que aqui o contador não ficou muito interessante. E isso é real, tá, pessoal? Isso aqui é um problema que a gente pode estar enfrentando mesmo. Vou mostrar pra vocês lá, quando a gente tiver nas aulas de React, como é que a gente tira isso. Mas nesse momento aqui, tudo que a gente pode fazer de forma bem simples é aumentar essa margem aqui, né? Não tem problema, a gente pode descer pra cá, tá bom? Mas como é que eu faço se eu quiser trabalhar as telas, né? E ter uma linha aqui, de repente adicionar uma nova linha aqui. A gente tem, talvez para vocês não estejam habilitados, mas o que a gente chama de rulers, tá bom? Então a gente consegue habilitar ou desabilitar os rulers com um Shift R, tá? Então aqui, quando tem mostrando esses números, é porque já foi habilitado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai puxar daqui, clica aqui, arrasta, segurando com um clique do mouse, e a gente consegue adicionar uma nova linha aqui, ó. Tá vendo? Ele vem 0, a gente vem aqui, aí ele tem 20. Vamos colocar aqui 49 ou 50, e aí eu solto. No que eu soltei, eu posso clicar, aí ele fica azul e eu desço apertando a tecla do teclado, né? As setinhas para baixo, aí ele ficou 50. Às vezes a gente apanha com o mouse, porque a precisão é muito grande, né? Não é muito grande às vezes, mas com o teclado a gente consegue fazer isso. Pronto, deixei aqui com uma margem de 50 agora. E já alinhei aqui o nosso contador. Vamos ver como é que ficou. Ótimo, ficou, né? Bem idêntico, na verdade. Então é isso, beleza? O que a gente vai fazer agora? Vamos criar a nossa bola, né? O nosso contador aqui em si. Então, para a gente criar, aqui tem, eu uso alguns atalhos aqui, pessoal. Primeiro é o seguinte, você pode fazer o scroll do mouse, mas eu acho isso péssimo. Então, o que eu recomendo? Você aperta a barra de espaço e segura. Ele vai habilitar a mãozinha do seu mouse aqui. E aí você clica em qualquer área e arrasta. Clica, segura e arrasta para você mudar aqui para onde você quer visualizar, tá bom? E Ctrl e o Scroll você dá o Zoom. Então, assim que eu estou usando esses atalhos. Vamos criar então aqui o nosso, basicamente aqui o nosso contador. Para isso eu vou criar um retângulo, tá? Tá vendo aqui, ó, retângulo. Então é a tecla R. Vamos usar aqui já, cliquei no meio, R, cliquei. Pronto, ele apareceu para mim aqui um retângulo. Vamos para design, voltar para design. Vou colocar um retângulo de 200 por 200, vai ser quadrado. Vou prender isso aqui. Quando a gente fizer um resize dele, ele segurando o Ctrl, né? Não é Shift. Isso, o Shift ele mantém. Mas, vamos lá, Ctrl Z, 200, 200. Eu vou botar a borda totalmente redonda, então eu vou colocar o mesmo tamanho, 200 também. Aí ele fica um círculo, ok?
Tá bom. Pronto. Agora vamos mudar essa cor. Eu vou colocar uma cor um pouco mais leve, né? Essa cor aqui, deixa eu só ver ela qual que é. Ah, sim. É uma cor F2, F2, F2. Ok. Essa é a cor bem cinza, suave. Vou colocar bem no meio da tela. Ótimo. E aqui dentro vamos colocar um novo texto, que vai ser o nosso 0. Beleza? Esse nosso 0 vai ter... Deixa eu usar minha colinha aqui rapidinho. Então, o 0 nosso vai ser aqui tamanho 120, gigante. Não vai ser bold, ele vai ser regular. Vai continuar sendo Monte Serra, não tem problema. Monte Serra é uma fonte bonita também. E a gente vai alargar ele aqui até as bordas. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar a tecla Alt, porque daí ele faz para todo mundo, para os dois lados. E soltei. Vou definir o texto para centralizado, para ele ficar no meio, ok? Pronto. Uma vez que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Olha, repare aqui que na minha lateral ele apareceu todos os elementos, né? Só que tá tudo sem nome esquisito. Então, não é legal a gente ficar criando os elementos e deixar aqui sem nome. Então, é interessante, é uma boa prática para que a gente organize, deixe o nosso design organizado, os nossos, enfim, elementos, né? Então, isso aqui é o nosso 0, vamos renomear e chamar de contador. Ou vou colocar aí tudo em inglês, tá, pessoal? Counter. Vamos colocar o nosso counter. Aqui, ó, que está escrito contador, não é o nosso contador, é o nosso título. Então, é o nosso title, tá bom? Ou vamos dizer, page title. Pronto. E esse aqui é o background, tá bom? O que eu acho que é interessante aqui de vocês saberem, e isso vai uma dica também para quem não está acostumado, não sabe, assim, quer aprender, eu quero fazer um aplicativo, mas eu não sou designer, mas eu tenho uma ideia do que eu gostaria e eu quero começar a colocar minha ideia no papel, porque às vezes é difícil falar com um desenvolvedor, um programador e ele às vezes não sabe fazer uma coisa que eu já pensei, né? Por exemplo. Então você pode querer fazer a sua ideia, para querer vender a sua ideia ou apresentar para alguém com prototipagem. Então essa ferramenta vai ser muito útil para você também. Então o que eu recomendo? Todas as coisas que a gente cria, basicamente quase todas, né? A gente ou agrupa ou cria componentes. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar o nosso componente. E por que eu vou fazer isso? Porque eu vou mostrar para vocês por que é bom fazer componente quando a gente criar o nosso botão logo aqui já. Então vamos mudar a nossa cor aqui do nosso texto, usar aquela mesma cor vermelha. Tá bom? E agora eu quero falar um pouco sobre cores com você. Por quê? Olha só, vamos supor que você não quer usar a cor vermelha. Você aí no seu design quer usar uma cor azul, né, como a cor primária. Então, poxa, eu vou ter que vir aqui, alterar a cor aqui, cliquei, vamos escolher uma outra cor aqui, por exemplo, vou pegar um roxo assim. Eu quero usar um roxo bem vivo. Pronto, alterei, agora eu tenho que vir aqui, Ctrl clique, tá, pessoal? Aqui ele vai, como eu criei o componente, ele vai sempre tender a selecionar o componente. Se eu quiser selecionar um elemento mesmo, seguro o Ctrl e ele vai mostrar para você qual é o elemento que você quer selecionar. Pode ser o background ou pode ser o texto. Então cliquei, selecionei o texto, vou alterar para cor roxa. Beleza, alterei. Agora imagina que você tem aqui um monte de tela, tá bom? Um monte de tela aqui, com um monte de cores, usando aquela mesma cor vermelha, lá que você quis mudar para o roxo, por exemplo. Pessoal, não é legal, não é nem um pouco produtivo. Você vai gastar um tempão para alterar cada um dos elementos. Não presta. Então, o que a gente faz? Olha só um macetezinho do caramba. Primeiro, vamos voltar para aquela cor aqui. Ixi, não tem mais aquela cor. Outra coisa ruim. Uma vez que você apaga a cor, não dá para voltar mais para aquela cor. E agora? Vamos lá. O que a gente faz? Você vai selecionar em qualquer um dos elementos que tem a cor. Você vai fazer o seguinte. Você vai clicar aqui, ó, do lado onde tem, né, a cor do fio. Você vai clicar nesses 4 pontinhos aqui. E ele vai habilitar para você Color Styles. No meu caso, eu já tinha Color Styles lá do DevLovers, né? Então eu já tenho algumas cores aqui. Mas eu vou clicar nesse mais para criar um estilo. E vou chamar aqui essa cor que está roxinha, por exemplo, vou chamar de Primary.
porque é a cor primária da minha aplicação. Olha só, quando a gente clica fora, estou no frame. Se eu cliquei fora do frame, ele mostra para mim, para nós, os nossos local styles, as nossas cores, né? Local styles aqui. Então, reparem que a cor aqui já está selecionada, a cor primária. E agora, a partir de agora, pessoal, tudo que for cor, nós vamos definir sempre uma cor, um estilo local para a gente e vamos utilizar conforme eu criei essa primary. A gente vai dar nome para as cores. E nós não vamos utilizar de forma, vamos dizer assim, fixa, como aqui, por exemplo, tá bom? Então isso aqui é só para a gente testar mesmo, mas o ideal é sempre a gente utilizar as cores. Agora a minha cor primária apareceu aqui, ó, e se eu deixo mais um tempo ele mostra para mim qual é o nome. Então selecionei. Legal. Agora, essa é uma boa prática. Se todos os lugares que você utilizar isso agora, a cor primária, e se por algum motivo você quiser mudar a cor para testar, você simplesmente vem aqui no Local Styles, né? Clica fora, clica nesses settings aqui da cor e você pode alterar a sua cor do jeito que você quiser. Você vai ver mudando ali, ó, em tempo real, todas as cores da sua aplicação. Então, essa é um macete muitíssimo bom e muitíssimo importante pra gente, tá bom? Então, lembrem-se disso. Vamos utilizar bastante isso. Então, vamos voltar para F25 e 652. Essa é a nossa cor primária. E, ok, legal, tem um fundo. Poxa, eu não selecionei o fundo, né? Vamos botar, vamos criar. É bem simples. A gente faz assim, clica aqui, clica nesse mais, ele já deixou para nós a cor e vamos chamar de light gray. Criei. Pronto. Já está selecionado para mim o light gray. Beleza? Essa é uma forma bem simples e é o que a gente vai estar usando para todas as cores que a gente for criando. Agora eu vou explicar para vocês questão dos componentes. Vamos criar o nosso botão, tá bom? Esse componente a gente vai dar o nome para counter. O nosso título vai ser agora title, porque não faz sentido ter counter, né? Uma vez que esse elemento de texto é só o título do nosso contador. O nosso componente agora, o nosso contador é esse componente que contém um background e o texto. Bem simples. Vamos criar agora um botão, né? Vamos criar aqui um retângulo e agora um texto chamado button. Eita, pleura, vamos tirar isso aqui, botar para 16 pixels, que é um tamanho bom de botão, beleza? Show de bola! Vamos fazer uma coisa, selecionar os dois elementos, segurando o Shift e clicando, tá vendo? Ou você se clica aqui com Shift também dá no mesmo. Vamos criar um componente. A tecla de atalho para criar componente é Ctrl Alt K, né? Então eu vou estar utilizando Ctrl Alt K, criei o componente, vou chamar esse componente de button, espaço, barra, espaço, default. Opa! O que é esse button default? Isso é uma nomenclatura que o pessoal utiliza quando você cria componentes e ele tem variações, que é o caso, por exemplo, de um botão. A gente pode ter um botão default, a gente pode ter um botão primary, um botão danger, um botão success, que muda as cores. Então, por exemplo, aqui nós temos um botão aqui que é o primary, que ele é um botão que tem uma cor mais forte, é um botão que é mais chamativo. E a gente tem um botão também, esse aqui é um botão customizado, mas é um botão que poderia ser, por exemplo, um botão default, que é só o texto, tá bom? Mas no nosso caso aqui, como é que a gente vai fazer? Esse botão, vou selecionar o background e vou alterar a cor dele. Clicando aqui, vou botar a cor primária, seleciono o texto, mesma coisa para o branco, tá, pessoal? Vou colocar aqui uma cor que é white. Deixa eu mudar primeiro, né? Vamos lá, button, vou botar aqui tudo branco primeiro. Agora sim. E vou criar também a cor branca. Porque às vezes o seu branco pode não ser branco mesmo, branco puro, então você pode querer alterar isso também. Mesma coisa para o black. Às vezes você não quer um black puro, você quer usar um black um pouco mais, levemente mais claro. Isso também funciona. Então é importante você ter isso em mente. Lembra que cores, qualquer cor, a gente vai trabalhar com local styles.
Beleza, então eu tenho aqui o protótipo, né, vamos dizer assim, do nosso botão. E agora a gente pode trabalhar o design, o layout e etc. Então, primeiramente vamos ajustar o nosso button. Eu vou selecionar o button mesmo e vou adicionar aqui, como ele é um componente, eu vou adicionar um grid para colunas também. Então, vou colocar aqui margem 20 também e sem o gutter, porque eu quero ver as linhas. Não sei se dá para vocês verem, mas tem uma linha bem leve aqui, uma linhazinha vermelha. E agora eu vou ajustar o nosso texto para encostar na linha. Ok. Vou centralizar o nosso botão verticalmente. Então, para alinhar, você tem essas opções de alinhamento. Alinha em vertical. Agora a gente pode selecionar o background, botar uma border radius de 16 pixels, que é legal para botão. E eu vou redimensionar esse botão aqui nosso. Reparem que ele não obedeceu a nossa margem, né? O botão. Como é que a gente faz para que ele obedeça a margem? Então, isso é bem legal. Observe que se eu mudar o tamanho, o nosso botão está mantendo aqui basicamente o tamanho dele. Ó. Se eu aumentar muito aqui o nosso botão, ele não obedeceu tão bem. Para que ele obedeça essas linhas aqui do layout, a gente tem, o Figma oferece para nós o que a gente chama de constraints. Então, eu vou criar uma constraint para o texto, text e background. Aqui no texto, eu vou criar uma constraint horizontal, certo? A constraint horizontal não vai ser scale, vai ser left right, ou seja, ele vai obedecer o left e right quando eu ajustar, vai ficar perfeito. Então, se você observar agora, ele está sempre alinhado com o componente, ó. Opa, deixa eu afastar aqui, pronto. Ó, tá vendo? Beleza, adicionei isso aqui, então, o que significa? Que se eu exprimir ele demais, o texto também vai descer. Simples, interessante, né? Perdão, pessoal. Então, beleza, agora eu vou adicionar um outro constraint para o texto, que no caso de top-bottom, né, eu vou centralizar ao invés de scale. Eu não quero que ele mude o tamanho, eu quero que ele simplesmente fique centralizado conforme eu já deixar aqui, ó, verticalmente. Pronto, agora sim. Então, uma vez que ele está aqui centralizado, ele vai obedecer, vai sempre se manter centralizado, ó. Tá vendo? Bom, então aqui com isso a gente define o nosso primeiro botão, só que esse nosso botão tá mais para primária do que default, certo? Então, vamos mudar o background dele, usar o light gray, e o nosso texto vai usar a nossa cor. Opa, legal, vai ser que usar a nossa cor, que não vai ser, de novo, não vai ser o black. Vou usar uma cor mais escura, 333, mas que ainda não é black, ok? E vou criar essa cor como black. Eu quero que esse seja o meu black, como eu falei para vocês, beleza? Então esse é o nosso black, que não é tão preto assim. E esse é o nosso bottom primeiro. Deixa eu só ajustar o design. O tamanho dele vai ser 45 de height e 95 para ajustar o conteúdo. Ok. Criei o nosso componente, bottom, certo? O que eu posso fazer aqui? Eu não vou usar ele direto numa tela, então eu vou criar um outro frame, F, apertei, não foi legal. F aqui, vamos criar um outro frame aqui, vou renomear para components. Vou arrastar ele lá para o final, components, ok? E eu vou jogar esse meu botão para cá. Joguei ele para components, que a gente sabe que tem os componentes. Então, todos os componentes que a gente for criando, basicamente, a gente pode jogar para cá.
Beleza, e agora eu vou clonar eles, porque a gente cria a instância de componentes. Legal, pessoal, por que eu estou falando, mostrando para vocês? O que eu quero mostrar aqui? Quando você cria um componente, a grande vantagem de você criar um componente é porque você tem um componente que é o componente master, né, que é o mestre, e o componente que são as instâncias desse componente. Então, olha só. Quando eu tenho aqui, eu tenho esse íconezinho que significa que é meu componente master. E esse outro significa que é o meu componente, minha instância de um componente. Mas por que isso? Porque se eu quiser alterar o visual de todos os componentes, eu só preciso alterar o meu componente master. Então, se eu chegar aqui e quiser, por exemplo, alterar a cor do meu componente, repare que ele mudou a cor de todas as instâncias. E isso é muito interessante. Então, essa é uma grande vantagem de você utilizar componentes. Você pode alterar aqui, ó, tudo que eu alterar no componente master, né, ele vai alterar, refletir nos outros componentes. Agora, nem sempre vai ser isso que a gente vai querer. Vou chamar de 45, 44, na verdade. Então, nem sempre a gente vai querer esse comportamento, né? Algumas vezes a gente vai querer fazer uma mudança aqui. E isso é permitido, o Figma permite para nós. Então, se eu quiser, por exemplo, alterar o texto... deixa eu mostrar uma coisa para vocês antes. Se eu fizer assim, ó, botão, tá vendo? Aqui é um botão. Mas se eu quiser alterar esse botão para colocar um outro nome... Pronto, eu fiz duas alterações, se vocês não viram. Eu alterei o título, o texto e alterei a largura. A partir desse momento, nessa minha instância, já tem essas alterações. Então, se eu alterar aqui, ele não mais altera aquilo que eu mexi. Tá vendo? Porque eu alterei. Já está alterada a largura. A mesma coisa para o botão. Não altera mais, não reflete. Vou mostrar para vocês isso um pouco mais na prática. Vou fazer assim, de forma bem simples. Vou criar dois. Beleza? E esse aqui eu vou chamar de override, que é a funcionalidade que a gente chama. Override. Tá? Pronto. Agora, se eu altero esse texto... button, essa minha instância está pura, não, ela sofre alteração. Essa minha, como teve o override dela, não alterou. Tá vendo? Então, não alterou. Agora, a cor de fundo, eu não mexi nela, então ela continua com a mesma cor de fundo, então ela tem a ligação. Então, se eu alterar, altera para todo mundo. É interessante isso. Então, tenham isso em mente. Isso é uma funcionalidade de componentes do Figma que é muito bom. E isso também serve para nosso pensamento quando a gente for para código mesmo, com o React Native. A gente sempre cria componentes que são reutilizáveis, né? Que serão reutilizados ao longo de toda a nossa aplicação, quando a gente for desenvolver. Então, aqui segue o mesmo princípio. E isso é muito legal. Beleza? Então, vamos deixar aqui o nosso button. Do jeito que está lá mesmo. Eu vou arrastar ele Ctrl Alt para cá. Espero que esteja dando para ver aí, tá? Eu vou até de repente dar um zoom aqui. Não sei se eu consigo. Bom, vamos lá. Eu criei o nosso button, certo? E esse button aqui, eu vou querer fazer ele igual tá aqui, ó, adicionar, e ele vai ser primário. Mas vamos pensar uma coisa. O nosso button primário, ele é uma variação do nosso componente button. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alterar o fundo, colocar primário, o texto vou colocar branco, e eu vou criar um componente desse. Agora, poxa, você acabou de falar que era legal a gente usar a instância, e mas a gente vai criar um outro componente para ser a variação. Esse button aqui, ele é o primário. Eu quero um button que seja primário. Esse button aqui é default.
eu quero um botão que seja primário. Então o que eu faço? Eu vou desvincular esse cara, detach instance, tá vendo? Eu vou desligar ele da essa instância do meu componente master e ele vai se tornar em um frame. E agora eu posso criar um componente, Ctrl Alt K, criei um componente button, mas eu vou renomear porque ele não é mais o default, ele vai ser primary. Vou mostrar para vocês agora por que eu estou fazendo isso. Olha que legal agora. Uma vez que você criou um componente, vamos arrastar ele para lá, abrir de componentes, tá? Eu tenho um componente primary. Deixa eu só alterar aqui para primary. Né? Eu tenho um button aqui, eu vou inclusive chamar isso aqui de default, né? Ficar mais intuitivo. Então eu tenho dois botões agora, duas variações de botão, primary e default. Agora, por que eu fiz isso? Criei dois componentes, vou mostrar para vocês agora. Vamos supor que eu quero criar aqui um botão e de forma bem simples, a partir desse botão eu quero ver como é que seria ele se ele fosse default. Eu clico com o botão direito e faço um swap instance. Olha só o que ele apareceu para mim. Ele me mostrou aqui, está selecionado primary. Se eu mudar para default, ele muda totalmente o botão para default. E isso é legal. Por que ele faz isso? Porque ele agrupou pelos nomes. Então ele pega os componentes que começaram com button barra e tiveram uma pequena variação aqui, ó, que foi de default para primary. Tá vendo? Vamos agrupar esses caras para buttons. Olha só, nos meus buttons aqui de componentes, o Figma ele é inteligente o suficiente para agrupar para vocês uma variação de instância de acordo com o nome que você colocar. Então, por isso que a nomenclatura é importante na hora de você definir e criar os seus componentes. Tá vendo? Então, isso é muito legal também, porque às vezes você tem, por exemplo, uma listagem, um item que tem um estado ativo, um estado touch, um estado hover, né? Para quem não sabe o que é isso, são as animações de quando você passa o mouse em cima, quando você clica e está pressionado, né? Então isso tudo varia as cores do design. Então você pode trabalhar com essas variações aqui, ok? Então tá bom, vamos lá. Vou criar aqui um botão, não vai ser default, né? No caso ele vai ser o primary mesmo, adicionar. E aí eu vou poder organizar aqui a margem direitinho. Vou trazer ele para cá. Vou mudar ele para primary, que é o que eu quero. Pronto. Viu como é simples? Quando você trabalha alguns componentes, o começo é um pouco maçante, porque você tem que ficar tendo essa preocupação, mas com o passar do tempo, você pode também importar essa biblioteca sua para outros drafts que você for criar. Então não tem problema nenhum. Então isso é bem legal. Você passa aí a reutilizar os componentes. Você cria uma vez, mas depois você reutiliza nos seus designs. Então quando você faz um design que você goste, você reutiliza ele bastante. Beleza? Então pronto. Aqui eu tenho o nosso botão adicionar. Agora está faltando só uma tela que é o nosso resetar. Vamos criar o nosso resetar. Já expliquei isso tudo para vocês. Então a gente só faz assim. Ok. Resetar. Pronto, e agora a gente faz a nossa variação. E a gente alinha horizontal. Show de bola, beleza? Agora o detalhe é que esse fundo, nesse resetar, é light. Pronto, só sobrou as margens, tá? Não se preocupe que isso não aparece. Então agora aqui o nosso botão resetar, adicionar, tá bem parecido, né? Com o nosso modelo aqui. Bom, tem alguns detalhes, alguns ajustes que a gente pode trabalhar, eu não me preocupei aqui, você pode fazer igual ou diferente, tanto faz, tá bom? Então não precisa ser tão fidedigno assim. E a gente tem o nosso ícone, que quando a gente clica ali, né, a gente abre essa modal DevLover. Vamos fazer essa parte desse ícone agora. Para fazer isso do ícone, o que nós temos? Nós temos a parte de plugins. Então, você precisa instalar plugins. Então, a gente clica em Manage Plugins e eu vou recomendar que vocês instalem um plugin que eu gosto bastante. Browser All Plugins aqui. O plugin que eu recomendo para vocês
é o do Feather. E é o Feather Icons. Então, vocês clicam em instalar, no meu caso já está instalado. E uma vez que está instalado, a gente pode simplesmente clicar com o botão direito em qualquer lugar da tela que a gente queira. Vem aqui em Plugins e selecione o plugin do Feather Icons. E a gente vai selecionar, ele está rodando, né? E a gente vai selecionar um ícone, que no caso é Info. Esse é o ícone que a gente vai estar utilizando. Cliquei, ele adicionou. Eu posso fechar, está aqui o nosso íconezinho, ok? Então eu vou arrastar ele para cá. Ele é ele tá fora, tá vendo? Ele não buscou um alinhamento porque ele estava fora. Deixa eu fazer uma coisa. Acho que assim ele faz assim. Aí, pronto. Só trouxe ele para fora e arrastei ele para dentro desse screen. Vamos centralizar ele aqui, ó. Centralizou com o botão, certo? E tá no cantinho esquerdo. Vamos poder definir uma corzinha para ele. O stroke, essa cor é muito clara, então vamos usar uma cor CCC, uma cor um pouco mais escura. Estou pensando que cor que a gente pode utilizar. Deixa eu usar minha colinha aqui. Ok, gostei dessa cor. Então, vamos usar a cor BD. Pronto. E aqui a gente vai criar essa cor aqui agora. Então, vamos fazer assim. Vamos chamar de Gray. Simplesmente Gray, beleza? Pronto, então nós temos nosso Gray, Light Gray, White, Black e o Primary. E assim a gente consegue definir essas cores. Show? Então, basicamente a gente fez aqui o nosso design. Nós temos aqui a tela está pronta, agora ela só não tem nenhuma interação. A gente vai aprender agora a fazer essa interação. Bom, vamos alinhar só os componentes aqui. Alinhar verticalmente, aqui também. E esse cara também já está alinhado, ok? E esse cara aqui vamos alinhar horizontal e vertical. Esse cara não vai ser alinhado horizontal, só vertical. Não vai ser alinhado vertical, só horizontal. E pronto. Ok, agora como é que a gente faz as interações? Aí que tá. Isso que também é interessante, beleza? Vamos fazer o seguinte. Esse cara aqui é um frame, é um componente. Esse é um componente e esse aqui não é um componente. Então vamos ter que criar isso daqui como um componente. Então vamos chamar de Info Icon ou Credit Icon, tá bom? Chamamos de Credit Icon. Vamos fazer aquele mesmo esquema. Joga para cá e joga para cá. Criei uma instância do componente. Ok? E agora a gente vai começar a criar a prototipagem. Como que a gente faz a prototipagem? Isso que é legal. Para fazer a prototipagem, pessoal, é bem simples. Nós temos o nosso frame. Eu vou duplicar o nosso frame com Alt, do mesmo jeito. Posso fazer também Ctrl+C, Ctrl+V, dá no mesmo. E eu vou alterar aqui o nosso texto para 1. Viu aqui? E agora, para fazer uma transição, uma prototipagem dessas telas, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na aba Prototype aqui. E no meu Prototype, agora ele já habilitou. Eu estou no modo Prototype. Então, quando eu vou para selecionar um elemento, reparem que ele adicionou um pontinho azul aqui. Esse pontinho azul aparece quando você tem um componente que é em todos os elementos, porque você pode definir uma interação. Então, nesse momento aqui, eu vou clicar, adicionar uma interação, clico, seguro e arrasto e puxo essa seta para que ele venha para essa tela. Aqui eu já fiz uma ligação. Então, quando eu clicar no botão adicionar, ele vai me jogar para essa tela, automaticamente já. É assim que você cria um protótipo. Agora, quando eu clico aqui na linha azul, né, quando eu seleciono, já está selecionada, eu posso escolher a interação. Qual que é a interação que é default? Quando eu tocar on tab, né, quando eu tocar no botão, ele vai navegar para essa outra home screen. Mas essa home screen, vamos renomear para um outro nome. Vamos chamar de home screen
1. Beleza? Que é o home screen do contador 1. Agora vamos ver como é que ficou. Então, quando eu tenho aqui o meu elemento, eu clico em adicionar. Opa, foi instantâneo. Tá vendo? Isso que é legal. Ele foi instantaneamente. Se eu quiser uma transição, uma animação, olha, aqui ele está instantâneo. Mas se eu quiser, eu posso fazer um dissolve, por exemplo, que é como se fosse um fade, ó. Ele mostra como é que seria. Poderia fazer assim também, ó. Deixa eu fazer o resetar já. Então, vou clicar em resetar e ele vai voltar para essa minha tela. Beleza? Pronto. E aí, clique em resetar. Ó, tá vendo que ele faz um fadezinho? Não foi instantâneo. Então, você pode escolher a animação. Nesse meu caso, eu não quero animação mesmo, eu quero instantâneo, porque é um contador. Então, é um número que vai mudar dinamicamente. Uma vez que você fez isso, tá tudo tranquilo agora. Agora, a gente precisa de uma outra coisa, tá bom? Que é fazer aquela modal. Vou fazer a nossa modal em cima aqui do nosso elemento, né? Vou criar um retângulo. Vai ser por cima mesmo, porque depois eu vou arrastar, vou levar ela pra fora. E aí vocês vão ver como é que vai ser, tá bom? Mas isso é só porque isso é importante mesmo. Beleza, então vou botar aqui border radius 32. Ok. E eu vou trabalhar no design aqui. Pessoal, eu vou ter que trabalhar aqui com 0. E eu vou segurar o Alt. Eu clico, seguro o Alt. Não, seguro o... Na verdade é o seguinte. Ó. Eu seguro o Alt antes de clicar. Seguro o Alt antes de clicar e vou na bolinha e seleciono. Não, também não é isso. Rapaz, eu não lembro agora qual que é o negócio, mas tudo bem. Vamos fazer assim. Expandir isso aqui. A gente faz assim. Top left vai ser 32 e top right também. Pronto. É só isso que eu quero. Beleza? Vamos transformar isso aqui já agora num componente. Agora que eu tenho um componente, vou arrastar ele para fora. E esse componente vai ser a nossa modal. Vou chamar de credit modal. Com essa nossa credit modal, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu vou botar um background dela para cor branca. E eu vou fazer o seguinte, olha só, que transição maneira é essa daqui. Eu vou fazer com que, aqui em Prototype, quando a gente clicar nesse ícone, ele venha para cá. Os dois. Qualquer ícone. Só que deixa eu fazer assim. Essa transição vai ser on tap, ok? Vai ser, em vez de navegar, vai ser open overlay. Então, o que é essa transição aqui de open overlay? Significa que quando eu clicar nesse ícone, ele não vai me jogar para essa tela, porque isso aqui não é uma tela, isso aqui tem um overlay. Então ele vai me abrir como se fosse um overlay, ou seja, por cima, fazendo o overlay por cima desse cara. Eu tenho que voltar aqui, deixa eu resetar aqui, porque eu não tô... não, 0, pronto. Quando eu clico, ele fez um overlay. Só que o overlay que ele fez, ele jogou bem aqui no meio, porque é o padrão. Então vamos fazer o seguinte, cliquei no overlay, ele não é centralizado, ele é bottom center, close when clicking outside e add background behind overlay. Tá vendo? Então eu quero que ele adicione um background atrás do overlay. Olha só como é que fica. Então se eu tirar aqui, ó, o background, ele vai só colocar o branco. Por isso que a gente adiciona. E esse close when clicking outside significa que quando eu clicar aqui, ó, ele fecha o overlay. Então, tá vendo que ele tá aparecendo? Esse é o princípio de modal. Agora a gente quer uma transição, né? Parecida com essa aqui, ó. Vamos fazer? É bem simples. Você vem aqui, animation, move in. Só que o move in vai ser de baixo para cima.
Esse é o movimento. A setinha para cima, ó. Move in. Tá vendo? Então a gente vai fazer assim, ó. Pronto. Agora ele fez. E ele automaticamente também já entende que ele volta o movimento para, né, quando você clica fora. Então, isso que é legal. E agora, o que a gente pode fazer? Uma última coisa é que quando a gente clicar no nosso componente, eu vou adicionar uma interação de onDrag back. Ou melhor, back não, onDrag close overlay. Ou seja, quando eu clicar e quiser arrastar esse cara para cima ou para baixo, ele vai fechar o overlay. Então, se eu abrir, eu posso clicar e arrastar, ó, ele já tá para fechar o overlay, a animação de close overlay. E ele fechou. Tá vendo? Igual aplicativo. Muito legal isso, cara. Eu acho isso muito fera. Bom, beleza. Então agora aqui que a gente tem esse design, esse layout, vamos apagar o nosso home screen para que ele herde todas essas transições. Então vamos fazer assim, ó. Home screen 1. E a gente pega aqui nosso texto, digita 1. Beleza? E agora a gente pode fazer também mesma coisa segurando o Alt. Home screen 2. Olha só como ele já foi e já fez isso automaticamente pra gente, ó. Ele já renomeou para home screen 2. Tá vendo? Opa. E nosso home screen 3 também. Repare que ele herdou todas as ações, então todas as ações ali, ó, daquele ícone vão para cá. E o botão, vamos definir assim. Vem pro 1, do 1 vem pro 2, do 2 vem pro 3, e do 3 não vai ter nenhum. Com isso a gente já tem praticamente quase todo, mas ele está com transição, não quero essa transição não, pera aí, eu quero instantâneo. Não quero dissolver, eu quero que seja instantâneo. Então a gente faz aqui para que fique instantâneo. Agora a gente só precisa trabalhar a nossa modal. Como é que a gente vai trabalhar a nossa modal? Vamos colocar um pequeno retângulo aqui, aquele bem fininho mesmo. Vou trabalhar ele com 2 pixels, tá? E uma borda de 4, mas não precisa, não faz diferença, né? 87, vamos colocar só 80. Vou centralizar ele horizontal e colocar uma cor nele para que seja aquele gray leve que a gente tem. E aí ele tem aqui nosso, né, parecido com esse aqui. O outro tá até mais leve, vamos colocar então um pouco mais claro. Vamos usar o nosso light gray, mas ficou muito claro. Esse gray mesmo. Beleza. E agora aqui, o que a gente precisa trabalhar então? Olha só. Colocar logo e um texto. Para colocar logo, gente, é muito fácil, tá? O que eu vou fazer aqui para a gente colocar uma imagem, tá, pessoal? Você bota um retângulo, né? Do jeito que você quiser aqui. Você vai então agora abrir as suas imagens, por exemplo, né? Deixa eu só procurar aqui. Vocês não estão vendo não, porque eu tô querendo pegar só as imagens mesmo da logo. Então, por exemplo, aqui trouxe aqui para vocês verem, ó. Aí você abre o seu diretório de imagens normal que você tem. Vou pegar esse aqui que é a logo, vou clicar e vou arrastar para dentro de fio. Tá vendo que ele já ficou azul? Solto. Pronto, ele colocou a imagem. E agora ele está comendo, né, a minha imagem. Então o que eu preciso fazer? Eu vou clicar em imagem. Em vez de ser fio, vou colocar fit. E aí ele vai ajustar a imagem de acordo com o tamanho aqui do que eu tenho. Beleza? É isso. Ficou bem simples esse daqui para colocar a imagem. E agora a gente coloca um texto. Como é que eu coloquei lá o texto? Deixa eu só botar alguma coisa aqui. Esse aplicativo foi desenvolvido com muito amor. Então, esse aplicativo foi desenvolvido
desenvolvido com muito amor. Coloca o texto normal, inteiro, não tem problema, porque depois você só ajusta o tamanho aqui para ficar junto com o texto. Foi desenvolvido com muito amor. Qual é a cor? Vamos botar a cor black, que a gente já sabe. Monte Serra 16. Eu acho que tá bom, né? Ó, foi desenvolvido com muito amor. E os nossos adicionar estão funcionando. Ah, faltou resetar, né? Vamos para o protótipo. Fazer o resetar. Voltar para a tela 1 sempre. E agora, pessoal, acabamos. Nós terminamos aqui de fazer o design de nosso computador. Bom, a gente teve muita coisa para aprender, muito conceitozinho, né? Mas espero que vocês tenham aprendido, né? E que tenham gostado também, com certeza, de poder saber como que utiliza essa ferramenta do Figma para poder desenvolver aí o design das suas futuras telas. E como que você pode fazer algumas prototipagens e tudo. Então, posso até fechar aqui. Esse é o nosso computador funcionando como eu tinha mostrado para vocês. Bom, e isso é tudo. A próxima aula nós vamos estar fazendo esse design, esse aplicativo basicamente real com React Native, beleza? E essa é o conteúdo da nossa próxima aula. Pessoal, hoje é tudo. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Se você chegou até aqui, significa que você realmente ficou bastante curioso para poder aprender como utilizar e fazer um design. Não se esqueça de deixar o seu comentário, isso é muito importante para mim, principalmente das dúvidas, o que você acha que ficou faltando, o que poderia ter feito de melhor. E até assim, se você quiser também dar sugestões de aplicativos, de coisas que você gostaria de aprender a fazer, não deixe de deixar, ficou redundante, deixe seus comentários e fale comigo aí. Isso vai me ajudar bastante. Também não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Valeu, pessoal. Um grande abraço.